como que vocês estão nesse feriado. Hoje, especificamente, fora do nosso horário de costume, mas aqui estou para seguirmos na nossa organização da semana dentro das 5 saúdes que ao longo desses dias eu trouxe aqui para vocês no Chá com Deus, considerando hoje a saúde física como tema principal para esse feriadão. E essa saúde, ela é algo que nós mulheres temos, infelizmente, ainda algo que eu não vou falar que é um esconderijo para as nossas emoções. Então a gente falou sobre a saúde emocional. E a saúde física, ela tem essa característica na vida de uma mulher, aonde nós colocamos essa falta de cuidado ou esse movimento de não ligo, ou ainda, já tá tudo tão ruim, por que que eu vou me preocupar de cuidar do meu físico? Ou ainda, mas Deus não se preocupa com a nossa aparência física, o que importa é o nosso coração. Sim, é verdade. Mas quantas histórias nós criamos em volta do nosso corpo físico para justificar a nossa falta de cuidado com a nossa saúde física? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Eu confesso que eu, Elaine, por ser formada em educação física, ter trabalhado tanto em escola, tá um vento, e os cabelinhos estão aqui no meu gloss, vida de mulher. Mas voltando ao nosso foco, como eu fiz educação física, já trabalhei em escola, trabalhei em academia, o cuidado físico para mim, ele é como se fosse escovar os dentes. Está intrínseco, eu não consigo acordar e não me movimentar. São raros os dias e eu conto nos dedos. Ou eu faço porque o corpo tem que descansar, quem treina bastante vai me entender, ou então é aquele dia que eu cheguei de viagem, ou que eu cheguei no local de destino, ou, por exemplo, acordei, aconteceu alguma coisa, as coisas saíram ali literalmente do que era esperado, e aí eu tiro da minha rotina. E aqui no Chá com Deus eu quero trazer os 3 pilares dentro dessa saúde física que é apresentado dentro do ecossistema Sisters Club, que é a questão da alimentação, que se envolve a nossa saúde física, o movimento, que é a atividade física, e uma rotina de equilíbrio, aonde eu consigo entender se eu fizer 20 minutos de movimento, como isso impacta no restante do meu dia. E preferencialmente, busquem colocar como uma das atividades principais antes do seu dia do piloto automático começar. Assim como é a palavra de Deus, o tempo com Deus, preferencialmente antes de qualquer coisa que você comece a fazer no teu dia. E aqui para a saúde física, eu trouxe alguns pontos para que possamos refletir nesse chá com Deus de hoje. Busque nas emoções respostas, o porquê você não cuida do seu corpo. Você já sabe que quanto mais inflamado o seu corpo está, mais doente você fica. Você já sabe que quanto menos você cuida dos seus hormônios, você vai ficar mais cansado. E a atividade física está totalmente ligada à nossa alquimia hormonal dentro do nosso organismo e várias outras coisas que a sua consciência já sabe. Então, por isso que eu falo para você levar para as emoções. Quais são as emoções? Hoje eu estava fazendo uma aula com uma das alunas da mentoria e ela trouxe alguns relatos que ao longo dos anos ela foi escutando do seu ex-companheiro. Ao longo dos anos ela foi contando aquela história e ela foi se escondendo e se esquecendo o quão linda ela é. Não é que ela era quando era novinha, ela é. E ela foi se escondendo em todas essas inverdades. E hoje, depois de chegar ao fim esse relacionamento, ela começou um processo de resgate da sua autoestima que está relacionada com a sua saúde física. E ela falou coisas lindas sobre a personal dela, o quanto essa profissional ela foi além de um corpo. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui. A palavra de Deus
ela não renega o corpo físico. Claro que o espírito é mais importante, mas o corpo físico é morada do Espírito Santo. E aonde que você quer que o Espírito Santo more? Numa casa mofada, mal cuidada, sem porta, aonde entra todas as coisas que fazem mal para essa estrutura dessa casa, ou você quer que o Espírito Santo faça morada numa casa iluminada, numa casa onde existe luz, aonde existe um oxigênio, aonde existe vigor, aonde existe energia, aonde existe alegria. É muito simples. Faça você esse pensamento para que hoje, dia 1º de maio, num feriado, você escolha não contar as mesmas histórias. Desliga hoje esse chá com Deus, esse podcast e vá se movimentar. Se tem academia no seu prédio, pegue um fone de ouvido, coloque a sua série preferida, vá para uma esteira. Hoje, no meu transporte matinal, que eu fiz o meu aeróbico, eu fiquei escutando um podcast, aprendendo, trazendo ali para o meu dia a dia algo que é importante enquanto eu treinava o meu físico. Vá caminhar com seu marido, pegue o seu pet, vá dar uma volta no parque. Se tiver uma bicicleta, vá andar de bicicleta. Se tiver uma amiga, se for solteira, vá se movimentar. E eu tenho certeza que você vai me agradecer, assim como muitas mulheres que se permitiram serem ensinadas por mim ao longo dessa minha trajetória, me agradecem hoje grandemente por esse movimento que eu faço dentro dessa saúde, dentro desse pilar. Eu tenho certeza que você vai sentir isso também. E é muito gostoso quando a gente percebe essa mudança, não só no outro, mas especialmente em nós. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, que o seu corpo físico é morada do Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo morar em qualquer lugar. Cuide desse corpo como o bem mais precioso, materializado que você tem em suas mãos, que é um presente que o Senhor te entregou. E que você fique com Deus, termine esse feriado de uma forma abençoada e eu te vejo amanhã, sexta-feira, para falarmos sobre relacionamento com Deus.